Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Zero à Direita. Hoje um podcast especial, que a gente tem uma convidada especial, Amanda do Twitter, da Shockwave. Seja bem-vinda, Amanda. Vou colocar isso no meu currículo, Amanda do Twitter. Gostei. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o meu convite, porque eu sou uma pessoa muito entrona. Quando eu gosto de um podcast, eu faço amizade com a pessoa, eu chego nela e falo assim: e aí, quando é que você vai me chamar pra ir lá no seu podcast? Porque eu sou dessas, tá? Quando eu gosto das pessoas, eu gosto do trabalho, eu quero me aproximar ainda mais. Então, obrigado por ter aceitado o meu convite. Nada, fica à vontade, é um prazer pra gente estar recebendo você aqui. Eu tô com meus fiéis escudeiros de sempre, Cacau e Lobato. E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai acabar com a infância de todo mundo. Destruindo sonhos. Destruindo os sonhos. Isso é um sonho. Realizando o sonho do Lobato, então, pronto. O Lobato, ele é tipo aquele Grinch, sabe, que sonhava acabar com o Natal. Então, ele quer acabar com a infância da galera. Pessoal, a gente tá aqui para bater um papo com a Amanda sobre algo que a gente considera muito importante. A gente tem visto vários casos aí, como por exemplo da Cartoon Network, você tem os casos da Nickelodeon. E não são coisas só recentes, não. A gente tem casos lá desde a época que a gente era molequinho, de programação infantil que molda o imaginário da criançada. Você tem um mundo muito mais corrido e cada vez mais corrido com o passar dos dias. Você tem crianças que são cada vez mais entregues aos meios de entretenimento, seja ela a internet, seja ela um game no celular ou no tablet. E muitas vezes os pais eles não têm a noção do que está sendo passado para a criança que está ali naquele momento. Alguns têm, não vamos passar a mão não. Alguns têm noção sim, mas a grande maioria eu acredito que não. Então, esse tipo de programação ajuda a moldar o pensamento das crianças. As crianças crescem com determinadas informações na cabeça. Com o tempo, elas vão formando o próprio caráter, a própria linha de pensamento, o próprio pensamento crítico em torno desse tipo de conteúdo que ela absorve, né? Se você tem bons trabalhos, boas obras, a criança cresce com aquela referência boa. Agora, se o trabalho que ela assiste é ruim, né? Se ela está envolta a um ambiente ruim, obras ruins, a gente sabe o resultado. Então, a Amanda, que é uma pessoa que gosta muito de falar nesse assunto, eu acho que ela é perfeita para esse podcast que a gente está fazendo sobre esse assunto. Apesar de não ter um tema muito especificamente determinado, eu acho legal falar sobre isso porque muita gente não tem noção de como é importante você cercar as crianças de um bom conteúdo, como você pode ajudar essa criança a se desenvolver melhor. E, assim, eu acho que uma das coisas que mais influenciou o pessoal, e isso já desde a época de 60, 70, 80, são essas obras televisivas, programas infantis, as pessoas que estão por trás desses programas, como é que é feita a produção de conteúdo, a direção, como é que é feito o roteiro, isso aí tudo é muito importante. A gente estava até conversando antes do podcast começar e a gente lembrou de algumas obras, por exemplo, Capitão Planeta, aquele desenho que passava lá no início dos anos 90 na Globo, se eu não me engano depois foi pro SBT. Bom, eu vi aquele desenho, eu achava maravilhoso. Quem não gostava de Capitão Planeta, ter um anelzinho lá, gritar terra, fogo, água, coração, entendeu? E aí aparecia aquele cara lá com aquele mulletzinho dos anos 80 pra salvar o mundo. Não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum, né? Mas na época você já pensava isso? Que não fazia sentido? Não, assim, eu achava legal, cara. Eu também. Quando era criança, achava legal. O que tava passando, né? Tinha desenho, tinha cor. A gente pequena ali, de manhã, enrolado no edredom, no sofá da sala, assistia qualquer coisa. Então a gente gostava, né? Assim, a gente não tinha uma percepção da mensagem que tava passando que a gente tem hoje, né? Adulto. Então... Sim, com certeza. Aí você vê que já era moldando para hoje em dia, exato. Né? Isso aí é engenharia social, né? Totalmente. Às vezes você via, por exemplo, no Capitão Planeta, a gente botava aquele terror, né? Não sei o quê,
o mundo vai acabar, olha o anelzinho, brinca com o anelzinho e chama o Capitão Planeta. Tipo assim, era uma coisa estranha. A única coisa que salvava um pouco o desenho é aquelas mensagens no final, estilo aquele clássico do He-Man, né? Que eles mostravam, olha, não joga o lixo no chão, joga o lixo no lixo, ó, isso aqui não é biodegradável. Essas mensagens que apareciam no final, isso até que era legal, era até interessante. Uma coisa que as escolas, na determinada época, principalmente na época da Rio Eco 92, elas passavam nas escolas, mas depois caiu totalmente no ostracismo. Que é uma bosta também, né? Que é puro globalismo. Se você for parar pra pensar. Eu acho que antes da gente começar, assim, a entrar nos desenhos, assim, nos programas, a gente tem que entender um pouco do que é imaginário, né? O imaginário, assim, é um mundo interior que você tem uma contraparte exterior, objetiva e concreta, que você pode entender através, né, de símbolos da própria natureza, da cosmologia. E é uma coisa interessante falar de formação do imaginário. Tem o professor Francisco Scorsin, ele fala que se você se preocupa com o imaginário da criança, você não precisa se preocupar com a educação. Então, por isso que está cada vez mais visível a militância por certas agendas em desenho infantil. Porque você está moldando o imaginário dessa criança. Para o quê? Para ela depois ter uma percepção do exterior a partir do que ela tem de imaginário, o que foi formado. E isso acontece assim, muito hoje, né, em dia nos desenhos e tal, mas o que antes era muito bom, assim, era muito moldado pela literatura. A literatura o Tolkien falava que a melhor forma de aplicar a fantasia é na literatura, na escrita, que ela não tem a mesma coisa quando é no teatro, por exemplo, né? Então, só que aí hoje a gente vê as pessoas leem cada vez menos, né? Então é mais televisão. Então hoje eles usam esses programas para formar o imaginário dessa criança. E aí quando ela for adulta, ela vai usar esse imaginário que ela tem, essa formação que ela tem para resolver os problemas cotidianos dela. Então, um imaginário que foi formado de maneira porca e podre, ele vai se tornar uma pessoa depois, um ser humano podre, né? Eu digo podre no sentido de ele não vai ter uma percepção clara das coisas, objetiva de como ela realmente é. Então você vê o imaginário hoje das crianças formando coisas que são totalmente contrárias à ordem natural, à lei natural, né? Então você já vê desenhos que coloca casal homoafetivo, né? É muito... Tá tirando cada vez mais a formação ali da família nos desenhos, né? O pai, a mãe e tal. Que é pra o quê? Pra quando ela crescer, seguir esse curso aí. Totalmente contrário à ordem natural. Você vê como é que o desenho, que é o que a nossa realidade hoje, a televisão, ela é puramente engenharia social. Não é uma coisa que muita gente enxerga como um entretenimento, né? É uma coisa muito mais ampla e nociva. Não, com certeza, né? Essa questão de achar que, não, é só desenho. Não, é só um seriado. Não, nada é só um desenho seriado, né? Tudo ali tem um porquê. Por que eles colocam aquilo ali? É aos poucos pra depois ser implantado aquilo que eles querem, né? Aquela ideia que eles querem. Que aquilo ali seja de uma forma aceita pela sociedade. E a gente vê isso de acordo com o passo. Se você pegar gerações passadas, os valores eram outros. E à medida que a gente vai andando no tempo, a gente vai vendo isso, como os valores foram mudando. Principalmente depois, né, da televisão, do maior acesso que as pessoas tiveram, né, entretenimento. Então ali a gente já vê que tem toda essa questão mesmo de engenharia social. Muita gente acha que isso é aquela... Teoria da conspiração. Exato, né? O pessoal diz, é teoria da conspiração. Mas não é. Infelizmente não é, né? Seria bom se fosse. Os teóricos da conspiração vão salvar o mundo. E vocês veem que, assim, tudo é feito para atrair. Por exemplo, a escolha de cores, o tema, como determinadas músicas são impostas, o comportamento dos personagens, isso em qualquer tipo de coisa, tá? Seja literatura, um filme, um desenho, um videozinho, um jogo, tudo
tudo é pensado nos mínimos detalhes para afetar, né, a percepção da criança, porque a criança ela é mimetizada, acho que a palavra é essa. A criança ela começa a se moldar a partir daquilo que ela vê e escuta, né? Então, se você pega e consegue criar todo um mecanismo nos mínimos detalhes preparado para moldar o comportamento dela, aquilo ali, sabe, é muito bem pensado, é um negócio bem feito assim pro mal, sabe? É uma coisa que você envolve ali, você já entra no campo até da neurociência, né? Ele, por exemplo, eu como designer, as cores, por exemplo, a gente estuda a teoria da cor, né? E realmente as cores, ela influencia muito como que você recebe uma mensagem. Determinada cor pode te despertar diversas reações ou vontades. Por exemplo, a cor vermelha, em certas aplicações, ela desperta fome. O verde, um verde claro, um azul claro, num ambiente mais de estudo, ele induz uma coisa mais de concentração. Tem gente falando, isso é coisa de bicho grilo, é loucura. Não, mas é realmente isso. Que é como aquilo ali tá... O que você está enxergando ali vai influenciar nos seus sentidos, né? Como aquela informação chega no seu cérebro. E a questão da música é a questão da frequência. Tem vários estudos que mostram que determinadas frequências induzem certos tipos de comportamento. Então, hoje você vê, por exemplo, músicas... Vamos lá, vou partir para o campo da música aqui brasileira. Músicas com refrões fáceis, chicletes, que tem ali acordes musicais fáceis, aquilo, e que estão em uma determinada frequência, que aquilo vai fixar na sua cabeça. Aí fixa mesmo. Você pode nem ouvir uma Acabou, vez. você fica... É. igual, por exemplo, aquela tal do... O nome dela é Jennifer. Nossa, aquilo Aham, foi um inferno. com certeza. Né? Então Horrível. aquilo fica. Então você coloca ali uma frequência que ela fixa no seu cérebro. Hoje a coisa mais importante que tem, se não me engano, era até Aristóteles que chegou a falar que a música controlava tudo. Ele falava algo parecido com isso, que a música ela era extremamente importante e ela poderia até manipular as pessoas. Tanto que tem aquela famosa fábula, né, do Do flautista de Hamelin, né? O flautista de Hamelin. E na própria o mito grego, o mito de Pan, né? Que é aquele... O Pan era aquele bichinho com parte de cima de menino, parte de baixo de bode. E tocava uma flautinha para encantar as pessoas, né? Exato. Então a frequência, né? Eles colocam ali uma frequência e, se não me engano, é até o que influencia muito isso é o baixo, o instrumento, né? E o som do baixo ali que ele vai... Aí você coloca uma frequência que ela pega na cabeça e você coloca uma frase em cima e aí é tiro e queda. Então esses desenhos usam muito isso, muito das cores, né? Para despertar ali o visual e muito da música para fixar a mensagem que está sendo passada, muitas vezes de forma subliminar. Eu acho que a maioria é subliminar, né? É. Com relação a essa coisa que vocês estavam falando da música, existem fórmulas, equações matemáticas extremamente complexas para você fazer um tipo de música com determinados objetivos. Então, se você quer uma música que, sei lá, grave um slogan na sua cabeça, você usa uma fórmula matemática específica para aquele tipo de música, para você compor um bordão, um refrão, alguma coisa do tipo que vai se encaixar nessa música e ela vai ter o objetivo, né? Ela vai cumprir o objetivo pelo qual ela foi criada. Isso, inclusive, existem várias matérias que, se você pesquisar na internet, falam sobre esses tipos de fórmula. É muito estudada na parte da música, o pessoal que trabalha com produção musical, que cria jingle, enfim, até mesmo grandes compositores do século XVI, XVII, usavam já algumas determinadas fórmulas matemáticas para criar composições, entendeu? Então é um negócio que você Isso aí é pensa o que é quadrívio, bobeira. né? Você vê como é que as coisas estão interligadas. E olha que interessante, a gente falando sobre imaginário, por exemplo, a antiguidade, na Idade Média que o modelo de ensino era as artes liberais ali, né, conhecidas como trivium e quadrivium. Hoje nós vivemos um método de ensino que é socioconstrutivismo, que é porcaria pura, né? Então, Exatamente. por exemplo, o socioconstrutivismo, ele colocou em nós que o estudo é só para você cumprir ali sei lá, você estuda para passar numa prova, para fazer um concurso, né, um vestibular. E
antigamente não. Antigamente o estudo, ele, assim, Ele tinha a ver com construção de caráter e crescimento social também, né, E para a isso para você sociedade. se elevar enquanto pessoa, né? E aí, enquanto você desenvolve. Que a partir do momento que você desenvolve o seu intelecto, qualquer coisa que você for fazer, seja até mesmo trocar um chuveiro, você vai ter uma outra visão de uma pessoa que ela não tem um intelecto desenvolvido. Na Idade Média, a criança ela começava a ser educada por volta dos 6, 7 anos. Hoje, as crianças, elas são educadas, sei lá, 2, 3 anos, eles já taca a criança ali na escola para ensinar ela a ler e tal, e não sei o que. Mal desenvolveu ainda aquela parte animalesca, que seria dos sentidos, né? Aquela coisa mais sensorial. E já taca pra criança aprender a ler, fazer contas, não sei o que. E antigamente não era assim, na Idade Média. Eles começavam a educação por volta dos 6, 7 anos, né? E aí depois, quando ela já aprendia, assim, a ler, quando ela já fazia as 4 operações básicas ali da matemática, ela começava a educação literária, né? Então, depois que os sentidos já foram todos estimulados, entrava a disciplina intelectual que os antigos chamavam de gramática. A gramática, naquela época, o que a gente entende hoje como gramática não é gramática. A gente acha que gramática é você saber o que é sujeito, predicado, né? Essas coisas todas. E não é isso. A gramática ela é educação literária, né? E aí, gramática no sentido do trivial é primeiro você aprender a ler corretamente, a pronunciar corretamente, né? E aí você vai proceder vários graus até você conseguir fazer uma crítica literária, ou seja, você ler e entender o que foi escrito. Hoje muitas pessoas leem, sabem escrever, mas elas não entendem aquilo. É o famoso analfabetismo funcional. E esse emburrecimento das pessoas é proposital. E esse emburrecimento, ele começa desde cedo, na mais tenra idade. Por isso que cada vez mais eles querem as crianças na escola, né? Tira dos pais e taca na escola. Tira ali a educação, a função de educar. E não tô falando assim só na função de ensinar a ler e escrever, mas de educar mesmo. E passa isso pro Estado. Exatamente, né? Você vê que é até obrigado. Se você não fizer, você pode ser preso. Então, é já no intuito do Estado ensinar a criança o que ele moldar a mente da criança da forma como que ele bem entende. Os pais já não têm mais aquela função, né, de passar os valores. Ainda mais hoje em dia que você tem que a maior parte dos pais, tanto o pai quanto a mãe, tem que trabalhar. Não tem tempo, né? Então você vê que recorre ao quê? A uma creche, recorre a um colégio. Então é uma forma mesmo de só moldar a mente da criança para ela se tornar um analfabeto. Essa saída, por exemplo, da mãe do lar é também uma engenharia social, né? Colocou na mulher essa ideia de que ela tinha que trabalhar, de que ela tinha que sair de casa. E eu, como estudando design, por exemplo, a gente estuda assim esses processos da industrialização e tal. E muita gente não percebe, mas coisas simples, por exemplo, eu sempre falo isso, tem gente que fala assim, Amanda, você é louca. Por exemplo, quando inventou a massa de bolo pronto. Cara, que merda. Eu queria voltar lá atrás e matar a pessoa que fez isso. Sabe por quê? Porque olha, tem gente que não enxerga o que eu enxergo. Vamos ver se vocês vão enxergar. A mulher tá ali, dentro de casa. A função dela ali dentro de casa é o quê? Cuidar da família dela, né? Então, antes não tinha. Apesar de que na Idade Média as mulheres, muita gente acha que não, mas as mulheres eram responsáveis por 90% da economia, assim, das chamadas cidades, assim, né, porque eram atividades femininas, como, assim, a padaria, sabe? Essas coisas. Os homens ficavam ali na lavoura e tal, no campo e tal, então, assim, os produtos, tecelagem, padaria e tal, eram atividades femininas, né, e aí, mas vamos lá, aí, sei lá, no século passado, um pouquinho antes, colocou
A mulher estava dentro de casa, então ela tinha o quê? Acordava, ela fazia o café para os filhos, né? Arrumava os filhos, tinha que ficar ali responsável pela educação dos filhos, porque o homem saía para trabalhar, aquela coisa, porque o homem, ele é o provedor e a mulher é a mantenedora do lar. E aí, você começa a fazer o quê? Você começa a facilitar o serviço dela. Então, o tempo que ela gastava às vezes para fazer um bolo, você pega uma massa pronta e aí ela fica o quê? Ela fica com aquele tempo que ela fazia esse bolo ocioso. E aí, meu filho, aquele ditado que a gente ouve desde sempre: cabeça vazia, oficina do diabo. Então, você começa a colocar a mulher ociosa, começa a jogar na cabeça dela de que ela tinha que sair, trabalhar, fazer, né? E aí faz isso o quê? Tira a mulher cada vez do lar. E aí as crianças precisam do quê? Quem que vai educar? A mulher saiu de casa, tá trabalhando. Então, ela vai ter que ir pra escola. Aí vira uma verdadeira revolução dos bichos. Isso serviu para duas coisas, né? O objetivo ele foi tão bem feito, tão bem pensado, que conseguiu mudar duas coisas num ato só. Tirar a mulher de casa, você aumentou a arrecadação estatal. Exato. A partir do momento que a mulher também contribuía com os impostos, toda vez que ela, enfim, que ela gerava algum tipo de renda. E você tem também o fato de você tirar a estabilidade do lar. A partir do momento que a mãe sai de casa, a mantenedora do lar sai de casa, você perde o equilíbrio das coisas. Você realmente perde a educação dos filhos. No caso, a educação moral, né, que a gente pode dizer, pelo menos essa. Antigamente o processo era um pouco diferente, você tinha um pouco da instrução dentro de casa também, mas começa com esse fato, né, de você perder a estabilidade do lar, você tira a mulher de dentro de casa, passa a fazer com que ela... Olha o feminismo surgindo. Você faz com que ela passe a competir com o marido, né, que antes eles se complementavam. Então, a partir do momento que a mulher sai do lar para virar uma fonte de renda também, através do trabalho, você passa a ter uma competição entre homem e mulher por salários, por cargos, enfim... Foi uma zona, cara. Realmente isso aí foi que abriu espaço para muita coisa que tá errada hoje. E aí as crianças precisam se ocupar, né? E aí o que surge? Televisão, né? E aí chega nos dias atuais onde a criança ela não faz mais nada a não ser mexer em tablet, em celular. Com 3 anos de idade o menino já sabe mexer no celular melhor que eu, né? Porque você joga ali pro menino. O que acontece? Ó, a mãe tá trabalhando o dia inteiro, o pai tá trabalhando o dia inteiro. E hoje a estrutura familiar ela tá totalmente corrompida também, assim, porque eu vejo hoje que as pessoas hoje elas não entendem o que é casamento, né? Que é uma unidade ali, uma união com Cristo. E elas estão parecendo que elas são colegas de quarto, sabe? Você tem seu salário, eu tenho meu salário, chega no final do mês a gente divide as contas, cada um com sua, sabe? Cada um faz o seu e aí tá ali. Durante a semana, a mãe num lugar, o pai no outro trabalhando, os meninos ou com babá ou na escola, vendo televisão, aquelas coisas todas. E aí chega em casa à noite, o pai tá morto de trabalhar, a mãe tá morta de trabalhar, aí o menino chega, mãe, ô pai, não sei o que, é isso aí, beleza, toma aqui o celular, fica quietinho aí. Porque o cara já não quer, tá cansado, as pessoas estão cansadas, porque elas estão cada vez mais, assim, trabalhando muito, e elas tornando cada vez mais materialista, porque a família hoje eu vejo que as pessoas acham que é o seguinte: você trabalha 51 semanas pra você pagar, durante um ano, pra você pagar uma semana de férias na Disney e bancar a família feliz, né? Não tem aquela coisa de família hoje, de sentar na mesa, de jantar e conversar, o que aconteceu no seu dia, não. Aí é o menino jantando no quarto, o pai na sala, a mãe no outro quarto, cada um separado, tem até aquelas piadas, né? A mãe vai conversar com o filho, manda mensagem de texto, né? E aí... Mas é exatamente isso. Até quando estão sentados na mesa, cada um no seu celular, né? Não se conversa mais. E você vê que tem essa ideia mesmo de que, já que você não pode dar atenção pro seu filho, dê um presente.
Dê um iPhone, dê sabe, uma Exato. coisa cara. Mas isso não vai suprir a falta, né, do contato ali da família. Nunca vai suprir. Você só torna a criança já desde nova extremamente materialista, e aí ela vai se tornar um adulto materialista que vai continuar nesse ciclo. Você trabalha não para poder prover a sua família, você trabalha no final do mês para pagar um iPhone de 12 mil reais que não vem nem um carregador. É exatamente isso. E você vê que as crianças, elas não sabem. Aí a gente vê uma geração que não sabe, que é imatura, né? Porque não teve nem esse processo de. Não teve a educação dos pais, porque as pessoas às vezes acham, tem filho e pronto. Mas não é. Educar é um processo difícil. Você tem que dizer não pro seu filho, você tem que realmente ter um tempo ali, você tem que, né, incentivar, mas também corrigir. E as pessoas esquecem disso. Então a gente vê uma geração que muita gente da nossa idade mais velho são pessoas, parecem crianças de 5 anos, sabe? Que não conseguem ouvir um não, que não conseguem ver a realidade. Isso tudo vem dessa questão de você ter E isso desestruturado a vem família. bem antes do que a gente imagina, né? Outro dia eu até vi um vídeo de um humorista que foi bem verdade isso. Que a menina lá dançando aqueles funks bem pesados, sabe? E a mãe falando assim, ai, porque na minha época não tinha nada disso, que não sei o que. Não, nessa época era o Chan. Que é tão porcaria. E isso é uma coisa que eu às vezes vejo, as pessoas falam, mas hoje você acha errado, mas na sua época era o Tchan. Mas aí eu falo, bom, mas se meus pais não achavam errado, eles tinham uma outra visão, hoje a gente, graças a Deus, tem acesso à informação, às coisas, é errado, aquilo era errado, e continua sendo errado hoje. Não, e outra coisa, você vê cada época com os seus problemas, né? Você vê essa questão da saída da mulher do lar. Isso foi só um estopim. Para isso ter acontecido, você já tem coisas que estão vindo lá de trás, toda uma preparação de terreno. Tudo que acontece hoje tem terreno preparado décadas e décadas e décadas antes. Você tem, por exemplo, a aceitação do homossexualismo. Ele não veio, não desceu de paraquedas, entendeu? Você não brotou o homossexualismo, sei lá, de 50 anos para cá. É um problema que a sociedade já estava preparando o terreno para que fosse normalizado, porque hoje em dia é normalizado, até concordo que foi num tempo recorde, mas foi normalizado muito rápido, porém ele só conseguiu ganhar esse terreno porque foi feito todo um processo de mudança do pensamento, como a própria Amanda falou da questão do imaginário. Foi feita toda uma mudança do imaginário infantil, essas crianças cresceram com algum tipo de relativização do próprio pensamento, e aí isso tudo vai dando terreno para que as mudanças sociais ocorram. Não é lindo? Mas está errado! Resumindo o que eu falei, é a questão da formação do imaginário que Pitágoras falava, educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E entra aí na pauta sobre os programas de televisão que não educam as crianças, corrompe. E pior que foi vendida essa imagem, né? De que a TV, os programas infantis são para educar as crianças enquanto os pais estão trabalhando. Então pode deixar seu filho ali assistindo tranquilamente. Aí vem tudo, né? Se você entrar no Netflix, você tem aquela opção de botar infantil, né? Kids. YouTube tem o Kids. Então já vem com aquele logo ali para a pessoa achar assim, não, é seguro pro meu filho, ele vai ser educado, eu posso deixar ele assistindo e vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer sem nem me preocupar com o que realmente ele tá assistindo, o que ele tá absorvendo ali. Mas isso não adianta muito não, porque eu já vi casos de se deixar o YouTube na opção para o tal do controle parental, né, para as crianças ver. A criança tá vendo o videozinho lá, de repente do nada entra um vídeo de criança levando, tipo assim, literalmente, dedadas e sangrando, né? Então, se você não vê na hora e tira esse vídeo na hora que a criança tá vendo, a criança assistir aquilo e aquilo tá aparecendo de boa no YouTube, mesmo com controle parental. Então, mesmo assim, tem vídeo, tem coisa, por exemplo, vira e mexe, geralmente uma vez por ano, volta a circular aquele vídeo todo da Momo, né? Para as crianças, que fica ensinando as crianças a se cortarem, a se machucarem. E isso aparece mesmo com o filtro do YouTube do controle parental. Isso mesmo assim aparece.
Então, acaba que esse controle parental não serve a muita coisa, não. É só para dar ilusão para os pais de que as coisas estão, entre aspas, sob controle. Mas sob o controle de quem, né? Esse que é o problema. E não precisa nem ir muito longe, assim, porque vamos lá, você começa ali naquela coisa de galinha pintadinha, aquela coisa bobinha, sabe? Aquela coisa chatinha, não sei o que e Aham. tal. E aí a criança vai lá e para no Lucas, né? Que é outra Ai, porcaria, Sim. né? e eu acho engraçado o esforço que esse pessoal faz de demonizar as obras antigas. Por exemplo, hoje em dia, você não pode botar um sítio de pica-pau, aquele sítio de pica-pau antigo na TV. Você não pode passar porque Monteiro Lobato é racista. Não, então... E ali passava, tinha muita coisa tipo assim, entre acho que era interessante. Você mostrava o folclore nacional, as crianças viam aquilo, queriam saber mais sobre o Saci, sobre a Cuca. Era interessante. E hoje Eu em dia, tenho muitas não, é críticas ao Monteiro racismo. Lobato. Não, Eu tenho, é. assim. Não, eu entendi o que você falou, assim. Eu acho que existe, assim, uma parte bacana em Monteiro Lobato, mas existe. Penso que existe uma parte muito nociva do Monteiro Lobato. Muita gente ainda. E não, eu não tô falando da questão de racismo, não. O Monteiro Lobato, que muita gente não sabe, ele é um socialista fabiano, ele era um globalista. Então, assim, se você lê Sítio do Pica-Pau Amarelo, você acha discursos eugenistas na Emília, né? Tem um trechozinho que ela fala, tinha que acabar com todo mundo, voltar a ter um homem, uma mulher. É uns discursos bem eugenistas mesmo. Você vê aquela boneca, uma boneca totalmente desbocada, sem limites, entendeu? Então, assim, eu acho que Monteiro Lobato é uma coisa que você tem que. Eu, Amanda, que acho que você tem que tomar muito cuidado quando você for apresentar ali para criança. Eu acho que existem outros autores, outras obras que passam coisas que são melhores, né? Então, essa questão do Monteiro Lobato não é nem aquele superficial que as pessoas ficam. Ele era racista, ele não era, não. Já é uma coisa ali mais. Eu vejo, tem muito. Eu até fiz um curso sobre isso. Fiz, não, estou fazendo, eu não terminei. De comunismo e Monteiro Lobato, mas tem muito discurso globalista nas obras dele. E aquela Emília é uma sem vergonha, né? Desbocada pra caramba, não A tem um Emília. pingo de Não, limite. concordo. A Emília, no universo do Sítio Pica-Pau, a Emília era a boneca possuída pelo capeta, só pode, né? É, é a Annabelle, né? Caraca, É. exatamente. Mas eu acho assim, se você comparar, por exemplo, agora vamos lá, a questão da televisão, o programa de televisão do Sítio, eu adorava, eu assistia, adorava. Eu acho que tem as coisas, tem tudo do seu lado bom e ruim. Então, assim, quando você tem boas obras ali acompanhando, obras como Monteiro Lobato, né, como Sítio do Pica-Pau Amarelo, assim, você pode extrair uma coisa boa daquilo ali, sim, entendeu? Então eu acho que é o jeito também como é aplicado. Eu acho que essa coisa de tratar vamos lá, ai meu Deus, a criança vai ler um livro, aquela coisa meio que o nome da rosa, sabe? Nossa, não leia esse livro porque não é isso. O livro mesmo, não existe um livro herege. A heresia vai ser cometida com o que você fizer com aquilo ali, entendeu? Não é porque se você, sei lá, vai ler o Capital que você vai virar o Marx 2.0. Eu acho que até para quando você quiser passar uma coisa assim, olha, não faça isso, leia isso aqui e não faça isso, é bom. Aí é a questão também da educação. Então, quando você tem vários bons exemplos ali literários e apresenta um que não é tão bom, isso desperta a crítica na criança também, né? Ela vai saber se ela está sendo ali educada com uma formação boa de imaginário, então ela já desde cedo ela já vai ter ideia de que aquilo ali não é tão bom. Ela tá lendo aquilo ali e ela vai falar assim, tá. Olha, essa boneca fala, né, ela é muito espivitada, né? E no outro livro, sei lá, em outras obras eu li que uma criança se comporta assim é melhor e tal.
Essas coisas, assim, de criança, né? Acho que ela... Você também não tem que tratar a criança como uma tapada, né? Não, não. Esse é um grande erro. Exato. Esse é o É. grande erro das pessoas. Tratar a criança como. É exatamente o que você falou, uma tapada. Não é, cara. A criança tem capacidade de discernimento. Tanto que a criança, de determinada idade, já tem aquela capacidade manipulativa com os pais. Se os pais não tomarem cuidado, né, vão ficar fazendo vontade da criança de eterno. Um cachorro tem essa capacidade, cara. Já é comprovado cientificamente que o cachorro ele tem um determinado nível de consciência manipulativa. Imagina uma criança. Meu cachorro. De acordo com o manual do GURPS, acho que da 4ª edição, dizia que um cachorro tem uma inteligência equivalente a uma criança de 4 anos. Boa. Muito bem, estão prontos para a diversão? Vocês têm noção de cálculo diferencial ou pelo menos um ano de topologia algébrica? Aí vão as piadas. Meu cachorro é totalmente manipulativo. Ele faz aquela carinha de dó. É aquela coisa. O Trivium, por exemplo, né? O Trivium, ele é 3 estágios, né? A gramática, a retórica e a dialética, né? A gramática ali para você fazer uma crítica literária, para você entender os símbolos, entender o que está sendo escrito. A retórica, para você poder falar. A dialética já é mais a questão do pensamento. E aí, depois se partia pro quadrívio, né? Que era a aritmética, a lógica e tal. Todos esses estudos, a função da arte liberal no final não era para, sei lá, ensinar, por exemplo, um ofício, né? Então, assim, as crianças estavam ali, sei lá, aprendendo, né? Ali o trivium, o quadrivium e tal. E aí, se ela quisesse, sei lá, aprender um ofício, não, ela ia para uma outra escola, assim, ela ia para um mestre lá que ia ensinar aquele ofício, né? Não, separava isso, porque a questão das artes liberais ali era para você chegar no objetivo final que é o objetivo final de todo ser humano, que é chegar em Deus. Então, você vai... O que você vai fazer? Você vai você vai desenvolver a sua capacidade intelectual toda. No quadrívio você vai pegar a parte mais filosófica da coisa, e tanto que nas universidades antigamente, por exemplo, o sujeito que lá estudava aritmética lá na universidade, ele estudava filosofia dos números, né? Não é, sei lá, igual hoje que você vai lá aprender a operação, né? A mecânica da coisa. Não, o quadrívio ele faz a pessoa estudar filosofia e aí essa junção dessas coisas, a prioridade na formação do ser humano, né, desenvolver totalmente para ela poder chegar naquilo que é inteligível, assim, que foge da capacidade humana de questão de explicação que é Deus, né? Então, hoje você não tem isso. Hoje você está idiotizando as pessoas para ela não desenvolver toda a capacidade intelectual, toda a capacidade moral dela, para ela chegar aonde ela tem que chegar. Então, se você trata ali uma criança tapada desde de novo, ela vai se tornar um adolescente idiota, um adulto tarja preta e fugir totalmente daquilo que é a função do ser humano. E aí que a gente pega essas bobeiras hoje, que a gente vê esses desenhos muito bobos para criança pequena, assim, umas coisas bem bobinhas mesmo. Só que aí você chega ali nos 6, 7, 8 anos, os caras já estão ensinando uma agenda LGBT para criança. Por quê? Porque desde sempre ela não teve uma formação ali na questão do desenho da ordem natural, o pai, a mãe, e aí vai gerar uma família e tal. Então, foge totalmente disso. E aí, aquilo que eu falei no Tá em Choque, no dia que a gente falou sobre ideologia de gênero. Porque quando chega no estágio da Suprema Corte decidir se as escolas vão ensinar teoria de gênero, é porque isso já está na sociedade. Então a gente já está na sociedade. Desenhos que não tem sexo, ou então a She-Ra, que é lésbica, ou o Bob Esponja, que é gay, entendeu? Assim, tira totalmente ali a função. Porque quando você era pequeno, nós aqui éramos pequenos, eu assisti Bob Esponja. Pô, se ele era gay ou não
não sabia, nunca. Fazia a menor diferença. Não tinha sentido. Então por que querem socar isso cada vez mais goela abaixo nas crianças cada vez mais cedo, né? E eu penso o seguinte, um adulto ali, que o que ele quiser decidir fazer da vida dele, isso aí, ele que arque com as consequências da vida dele. Mas você não pode falar com uma criança que aquilo ali é a ordem natural. Não é, foge totalmente. E aí você não precisa nem usar termos bíblicos que eu falo termos bíblicos assim, você não pode nem falar em questão de religião. Isso aí nós enquanto seres humanos, nós somos espécies e a nossa função enquanto espécie, ela é o quê? Ela é reproduzir. Então tudo que foge da função do ser humano, né, enquanto espécie, não é a ordem natural das coisas. Então eles querem, desde tenridade, anular a ordem natural. E aí você vê cada vez mais desenhos militantes, desenhos que vão fomentar o imaginário das crianças para essas agendas. E aí volta lá no Capitão Planeta, né? Que deixava ali a galera daquela idade já preparada para um ambiente de 2005 ali, 2010, 2015, enquanto adolescentes que na infância assistiram o Capitão Planeta, quando eles estivessem estudando ali o aquecimento global, botava os meninos tudo louco. Que eu assisti um filme do... Como é que é o nome daquele cara? Do Al Gore. Eu fiquei 2 dias falando, meu Deus, o mundo vai acabar. Na escola, né? Mas passava 2 dias e já tava de boa, já nem lembrava mais. Porque nós não vivemos tanto o terrorismo ecológico que é vivido hoje com a Greta, né? Que ela faz ali um terrorismo pesado, né? O ecoterrorismo. E ainda coloca uma garota, uma menina, porque eles sabem que isso vai... As outras pessoas da idade vão se identificar. Exatamente. Se fosse uma outra pessoa mais velha, às vezes você não... A mesma coisa até mesmo do Capitão América. Era um desenho, por quê? Porque a ideia era essa, você trazer as pessoas mais novas para aquela causa. Exato. Se você coloca um cara de terno, mais velho falando, pessoas mais velhas vão ouvir, podem até ouvir, mas a geração mais nova não vai dar a mínima. Então a ideia deles sempre é isso, né? Fazer algo realmente chamativo, atrativo para quem eles querem alcançar. E as crianças hoje, complicado. assim, elas não têm... porque a gente tem uma carência, eu vejo isso muito no Brasil, a gente tem uma carência de herói. A gente sempre quer ter um herói, né? E nós temos na nossa história muitos falsos heróis, né? Então, você vê aí pessoas vangloriando Zumbi dos Palmares, Lampião, aquela coisa toda. Então, a gente tem eu acho que, sim, isso é no mundo, mas o brasileiro tem essa coisa essa necessidade de ter um herói e tal. E isso acontece muito com os adolescentes também, assim. Porque adolescente já é revoltado por natureza, né? E aí, ele vê aquela coisa, o imaginário dele foi formado de que ele tem que salvar o mundo e não sei o quê. E quais as coisas que você deve lutar? Eu tenho que lutar pelos gatinhos, pelas girafas da Amazônia, por isso, por aquilo. Perdeu aquela coisa, daquele sentido de criança, por exemplo, que brincava de polícia e ladrão, né? Então, assim, a criança ali, enquanto policial, eu estou fazendo bem, eu estou acabando com o mal, ou então, sei lá, tá lutando de espadinha, né? Enquanto criança ali, sei lá, vou proteger a minha família do bandido e não sei o quê. E hoje você não vê esse tipo de coisa, né? Hoje você coloca coisas que, por exemplo, em jogos, mortes, tipo GTA, mortes sem sentido. Então, quanto mais, sei lá, você matar, mais fizer coisa errada e tal, mais pontos você vai ganhar, entendeu? Então, assim, não tem um sentido. Por que você tá fazendo aquilo ali? Por pontos, tá? Mas, sabe, não é um desenho que, sei lá, você tem que salvar a princesa, né? Você tem que proteger alguma
coisa. Então, assim, isso tudo forma um imaginário. Então, as crianças, elas não estão sendo preparadas para uma espécie de luta de bem contra o mal, então ela pega qualquer causa que eles colocarem ali que você deve proteger. Aí o adolescente aqui no Brasil vai ver a Greta lá, olha, ela decidiu ficar com uma plaquinha debaixo da chuva sentada, né? Como se aquilo ali não fosse tudo armado. Nossa, foi ela mesmo pensou Não, nisso. e aí ele já também acha certo. E aí você vê um monte de adultos idiotas também. Ai, olha que menina maravilhosa, que não sei o quê. E aquela coisa toda. Não tem um sentido mais de realmente. Você não vê, por exemplo, uma menina ali, aos 16, 15, 16 anos. É muito raro, sendo uma mega fã de Joana Dark. Que essa sim fez alguma coisa, Mas né? também tem isso, né? Eles apagam a história, né? Exatamente. Eles mudam a história da maneira que eles querem pra realmente isso, ter falsos heróis. E as pessoas ficam nessa ideia de que, não, vou salvar o mundo. Como? Entrando num desses grupinhos aí pra protestar. Mostrando os peitos na avenida. Exato, né? Isso agora, aí sim, né? Nossa, por causa disso vou salvar o mundo. Pintando uma girafa na cara. E a real é que todo adolescente, ele quer... Eu acho que o adolescente, ele foi moldado nessa questão de querer fazer parte de algum grupo. O adolescente, ele só se sente completo e se ele se auto-etiquetar. Então, hoje... Na minha época já era assim, né? Eu acredito que é uma coisa que também não começou nem na minha época, assim, de adolescente. Eu acho que é bem, bem anterior. A questão de, por exemplo, você pega um adolescente e ele só se sente bem, ele só se sente um adolescente popular, alguém que tem alguma relevância, se ele adotar ali na etiqueta dele. Hoje em dia, o que você tem? Eu sou pansexual de esquerda, antirracista, sou antifascista, wicca, vegano, entendeu? Então ele começa a se etiquetar. Neta das bruxas que vocês não queimaram. Que vocês não queimaram, entendeu? Então ele tem que se etiquetar, ele tem que se auto-intitular de alguma coisa, porque senão ele não tem relevância. Mas isso aí é uma máxima do comunismo, né? Classifique-os, né? Você tem que dividir as pessoas, classificá-las, e aí o que acontece? Enquanto essas pessoas estão brigando, por exemplo, separa a mulher do homem, o negro do branco, o hétero do homo. Enquanto essas pessoas estão ali nessas briguinhas, que se você parar pra pensar uma coisa tão boba, quando eu falo boba no sentido de que elas não percebem que enquanto elas ficam nessa guerra, quem controla essas pessoas tá fazendo a festa, né? Porque os olhos estão... Enquanto a mulher tá com os olhos voltados para o homem, né? E aí naquela briga, machismo, não sei o que, feminismo, blá blá blá. Quem tá fomentando essa briga ali tá fazendo toda a engenharia, tá destruindo tudo ali e as pessoas não percebem isso. Não percebem que essa né? Achando que, essa nossa... briga porque é aquela coisa, a gente entrevistou o padre José Eduardo e ele falou sobre isso, né? Como que é engraçado que esses grupos feministas que ficam aí gritando contra o patriarcado, elas são todas patrocinadas por homens, né? Por homens ricos, elas são patrocinadas pelo próprio patriarcado. Homens brancos e ricos, exatamente. Aí você chega pra uma pessoa dessa e fala, mas você tá sendo patrocinada pelo mesmo macho hétero opressor, racista, homofóbico, mantendo o patriarcado que você tá lutando contra. Aí a desculpa sempre é, não, mas ele é um feminista. Exato, que vontade de jogar uma soda cáustica dentro do ouvido, assim, pra você não ouvir essas coisas. E aí outra coisa também, de questão, por exemplo, de programas de televisão. Nós aqui, eu tenho 28, eu não sei a idade de vocês, mas ali cresci com a Xuxa, né? Então, assim, aquele programa... que eu não sei quem teve a péssima ideia de achar que aquela mulher seria uma ótima pessoa para trabalhar com criança. Porque você vê os vídeos dela totalmente sequelada, ela não tinha tato nenhum com criança. Você vê hoje que a roupa já não deveria ser aquela, entendeu? Quem escolheu
A roupa, o jeito dela já não. Não, E a toda. gente cresceu vendo aquilo, né? Exato. E aí o que acontece? Olha só como é que é a questão da engenharia social também. Hoje ela desenvolveu ali e aí ela foi aquela coisa do Xuxa só para baixinhos, aquela coisa com com criancinha bonitinha, blá blá blá. Então aquelas pessoas que pegaram a Xuxa na época do Xuxa Park, do show da Xuxa e tal, ainda tinha aquela visão romantizada da Xuxa, então elas faziam o quê? Elas compravam aqueles produtos da Xuxa para os filhos dela, porque a Xuxa era um ícone da geração dela, então eles passavam isso para os filhos. E aí hoje o que a gente tem? Hoje a gente tem a Xuxa escrevendo um livro para criança, acho que é até livro para criança, que sei lá, o bebê, não sei o que, é de um casal lésbico e não sei o que e tal. Então você vê que as crianças que foram cresceram lá atrás com a Xuxa, hoje elas vão passar todos os produtos da Xuxa para os seus filhos, né? Porque ela já tem uma certa autoridade, né? Você já vê ela como um símbolo. Então, você criou as crianças lá de trás como retardados. Então, esses pais retardados vão passar os retardos para frente. Porque eles não conseguem enxergar que isso é uma deficiência, né? Eles passam mais ou menos como se fosse uma virtude. Você não precisa nem ir muito longe. Eu acho que um programa ícone da nossa geração, que era o Disney Club, que passava no SBT, e isso, ele começou como Disney Club, acho que depois mudou o nome para Disney Cruise, acho que foi isso. E o que aconteceu? A gente foi ver recentemente o primeiro episódio daquele negócio. Que soco na cara é o primeiro episódio daquilo. O programa do início ao fim recheado de linguajar sindicalista, bizarro, eles se chamam de companheiros, eles dizem que é para criança tomar o controle e a cadeira do pai e da mãe, porque eles não sabem o que é melhor para as crianças, entendeu? Que o Disney Club faria o que seria melhor, que é o quê? Passar desenho, sabe? Eles usando essa linguagem, como eu falei, né, sindicalista, eles se autodenominando um clube revolucionário ultra jovem. Sim. A palavra revolucionário já presente, né? Começa a ter uma quebra da linguagem sutil. Eu acho que na década de 90 você já não tem mais aquela programação neurolinguística sutil. Eu acho que passa a ter um negócio mais assim, mais descarado. Agora realmente o jovem, a gente tem que falar que o jovem transa, a gente tem que falar que o jovem se droga, a gente tem que falar que o jovem bebe, a gente tem que falar que o jovem se relaciona sexualmente com várias pessoas e que isso é normal, é assim que tem que ser, porque esse é o espírito jovem. Ai, cara, parece que tá descrevendo temporada de Malhação, maluco, pelo amor de Deus. E é engraçado, né, que a Malhação no início, eu gostava, eu adorava Disney Cruise, só pra... Aquele passado negro que a gente não conta, mas eu tô contando pra vocês. A gente amava também, nem lembrava que tinha essas coisas. Aí agora, mais velho que a gente foi ver, a gente viu, a gente ficou assim, gente, não é possível que a gente gostava e assistia isso e não lembrava. Porque a gente não entendia, né, muita coisa. Não entendia. A gente não maldava. Só que é aquela coisa pra ficar no subconsciente, né? Só que hoje isso tá cada vez mais forte. Hoje tá descarado, né? Tá descarado, tá pior que antes. A gente, essa coisa que você falando do jovem, é bebê e tal, não sei o quê. Porque a gente vê muito isso, assim, vamos lá, desde mais explícito, desde a revolução sexual, né? Então essa coisa de que a mulher, ela tem que ficar com todo mundo, tem que ser... aquela época do amor livre, né? Veio muito isso pós-revolução sexual. Isso deve ser alguma coisa de algum homem que queria se beneficiar, pegar geral, não querer ficar se amarrar com ninguém. Não, pra você ter uma ideia, a origem da ideologia de gênero também, ela vem lá atrás de Marx, por exemplo, que tem um livro que o Engels, dos escritos de Marx, ele publicou, que é a origem da família, da sociedade privada e do Estado, não lembro mais ou menos, de 1884. Então, nesses escritos, o Marx, ele fala o seguinte, ele tira do nariz dele que assim, que a família começou assim, que lá na época dos caçadores, todo mundo pegava geral. Ela é tão boazinha, né? Tira do nariz. Pra não falar de outro lugar. Tirou do reto isso aí.
Ele tirou, ele inventa isso, que assim, porque na sociedade dos caçadores não tinha assim, a mulher ficava com quem ela quisesse, o homem ficava com quem ele quisesse, era putaria pura. E que aí, com o desenvolvimento da agricultura, os homens quiseram. E aí o que acontecia? Lá, como todo mundo ficava com todo mundo, ninguém sabia quem era o pai do bebê, só sabia quem era a mãe, né? E aí, com o desenvolvimento da agricultura, os pais quiseram saber quem eram seus filhos para poder deixar a sua herança, né? Seu legado, seus bens e tal, a sua propriedade privada. E aí então eles começaram, isso que o Marx falava, eles começaram a escravizar as mulheres sexualmente. Então, existe o conceito de propriedade privada vem da família, vem dessa ideia que o homem escravizou sexualmente a mulher e, consequentemente, seus filhos e tal, não sei o que, para ele poder passar e tal. Então, para você destruir a propriedade privada, você tem que fazer o quê? Destruir a família. Então, o Marx falava isso, que as mulheres não deveriam se casar, elas deveriam se prostituir. Ele fala isso. Ah, loucura. Olha E que hoje em dia loucura. tem gente que, essas feministas, elas defendem isso mesmo. Que a mulher que casa e que tem um casamento, muitas vezes elas falam, não, é porque você ainda está sendo oprimida pelo patriarcado e você não Exato. sabe, né? Então você vê a loucura. E aí você. Mesmo que o marido cuide da casa, faça a janta, faça a porra toda, ele que tá oprimindo ela ainda, né? Aí você vê a putaria. Não, e aí você vê, aí vem a questão, aí veio, né, foi desenvolvendo essas porcariadas, tudo tal, e chega ali na revolução sexual, e aí vai, dá pra todo mundo, não tem problema nenhum, você fica com quem que você quiser, poliamor e aquela coisa toda, e né, aquela coisa do paz e amor, Hare Krishna, e aí ia lá pra aqueles retiros espirituais e que eram verdadeiras orgias e tal. Chega hoje, você vê mulheres aí e tal, cantoras, escrevendo músicas de que, eu peguei o seu amigo mesmo, e sabe? E vou beber até cair. Muitas gostam de dizer que são, nas músicas, que são amantes. Exatamente. Com um único pequeno ato, o Marx é aquela coisa que parece até que foi uma. Como é que eu posso dizer? Parece que foi projetado pelo próprio diabo, né? Numa coisa só, numa tacada só, o cara conseguiu desestruturar a família, conseguiu desestruturar o casal como homem e mulher, e conseguiu a questão da liberdade sexual, né? Da libertinagem sexual. Porque liberdade sexual é até sacanagem falar. Eu acho que é uma libertinagem sexual, aquela Sim. coisa de... Num único contexto, o cara conseguiu fazer tudo isso. Parece maquinado pelo próprio diabo. Com certeza. Então, por isso que você vê, todos os comunistas, eles têm um ódio profundo do cristianismo. Porque foi o cristianismo que trouxe a dignidade do matrimônio e principalmente a dignidade da mulher. Que a mulher, na democracia ateniense, por exemplo, ela não era uma cidadã, né? Na antiguidade eram só os homens, e eram os homens na Grécia também, os homens, era um pequeno grupo de homens que eram considerados cidadãos, né? E aí que vem, olha que engraçado, aí que vem a questão do laico. Muitas pessoas falam assim, o Estado é laico, não sei o que, e elas nem sabem de onde vem laico. Laico vem porque no grego, acho que no grego, laos significava plebe. E aí, com o cristianismo, desenvolveu o laos, a etimologia, né, desenvolveu e surgiu uma nova palavra chamada laicos, que significa membros do povo de Deus. Então, o cristianismo, ele veio e disse o quê? Todos são iguais e todos são filhos de Deus. Iguais, quando a gente fala, iguais em questão de dignidade, né? Porque homem e mulher são diferentes. Pronto, acabou. Mas enquanto dignidade de ser humano, eles são iguais. E todos são filhos de Deus. E aí foi lá no iluminismo
que surgiu o laicismo, né? E aí eles deturparam, como eles sempre fazem, eles usam de novilíngua e tal, para transformar isso de que o Estado deve ser laico, ele tem que ter uma separação da igreja, da religião com o Estado. E hoje aí começou mais explícito esse anticristianismo. Então, toda vez que você vê essas pessoas, eu acho engraçado, essas mulheres destruindo igrejas, essas feministas e tal, elas estão indo contra quem deu a dignidade para elas, né? Quem trouxe dignidade, porque se não fosse no cristianismo, elas iam continuar sendo párias da sociedade. E tem hora que eu acho que tem umas que deveriam ser mesmo, porque, pelo amor de Deus, mulher, né? As próprias feministas, elas não sabem o que é feminismo, então não dá pra esperar muita coisa, né? Não dá. E aí esses desenhos, você vê cada vez mais, assim, desenhos que passam muito gnosticismo, muito esoterismo, né? Muita... Você não vê, é muito raro, assim, vamos lá, um desenho famoso que você vê falando de família, de religião, né? Assim, passando abertamente e tal. Até quando tem de família, porque você vê uns desenhos que tem a família, né? O pai, a mãe, os filhos. Normalmente a imagem do pai é um cara que ou ele é uma pessoa burra, assim, que não quer nada. É um cara, como a gente fala, o banana, né? Homer. Que ele não resolve nada. A mulher que é a mãe, que é a imagem forte, que às vezes o pai pode ser até o provedor financeiramente, mas ele é um total perdido, não tem voz, não consegue fazer nada, não educa em nada os filhos, não é exemplo de nada. Então você vê aí, até nisso, eles sempre tentam também tirar essa imagem masculina, né? É a emasculação, né? Você vê cada vez mais eles tirando a masculinidade, o que é ser masculino. Então você cria pessoas, homens covardes, né? Eu gostava muito por isso que assim, quando eu era criança, eu gostava muito se eu não me engano, é TV Futura, que tinha aqueles desenhos da família Urso. Sim, era a TV Cultura. Então, A assim, Futura, um desculpa. desenho bacana, né? Poxa, a família Urso era um desenho tão bacana. Mostrava ali a família e tal. Uma coisa bonitinha, uma coisa fofa, uma coisa lúdica. Hoje, quando você vai ver algum desenho, a questão da família quase não aparece. Ou então, como a Cacau falou, é essa coisa toda desestruturada. E eu até, no Tá em Choque, a Ju passou um desenho que, sei lá, tinha dois meninos, crianças, brincando, e aí de repente eles um menino era branco e outro era negro no desenho. E aí, quando eles estão brincando lá, eles falam, vamos nos casar. Aí chega um outro menino branco e fala assim, não, porque vocês não podem se casar. Aí o que você espera? Eu espero que ele vai falar, por que não pode se casar? Não, porque vocês dois são homens. Casamento é entre homem e mulher. Casamento. Agora, se você quiser ter uma união aí homoafetiva, o problema é também, seu. Né? Criança não tem nada a ver com isso. E justamente criança. E aí o que o menininho fala? Vira e fala, não pode se casar porque um é branco e outro é negro. Então o que eles colocam? Estão jogando ali a cartada do quê? Do racismo, né? E aí vem uma bicha lá, sei lá, não sei que desenho que era, super poderosa, e começa a falar sobre, o racismo é ruim e tal. Não toca hora nenhuma na questão LGBT. Tá falando do racismo. E aí hoje você vê... Porque o LGBT naquele contexto ali, ele já estava normatizado Totalmente. E permitido. Então, numa única porrada, você tem a normatização da pedofilia, porque você tem adultos falando de contextos adultos para crianças. Numa outra, você tem a normatização dos LGBTs, né, que são dois meninos querendo casar. E terceiro, você levanta o pilar do racismo, que é o garotinho impedindo os outros dois. E aí a gente vê a realidade no Brasil hoje, que abre aspas aí, crime de homofobia, ele é equiparado ao racismo, né? Justamente para combater a fala cristã, né? Porque o único processo que você podia usar, assim, de forma, entre muitas aspas, né, não ofensiva, com relação a um critério
critério contra o movimento LGBT ainda era a fala cristã. Então, o que eles fizeram? Eles judicializaram essa questão da homofobia, que é para capar justamente a possibilidade do cristão, que usava isso como argumento, né? Muitas vezes, porque, como a gente sabe, a maioria das pessoas não está muito ligada nisso. A gente estava vendo uma pessoa falando, agora eu não lembro quem foi, falando sobre a questão da população média, que eles chamam até de afegão médio, né? O afegão médio, ele não quer saber de política. O afegão médio, ele quer trabalhar, criar os filhos, ter uma vida digna, ver um futebol, fazer um churrasco fim de semana, conversar com os amigos, receber a família em casa. Ele não quer saber de se ultra especializar em alguma coisa, ele não quer saber de ultra politização em cima de nada, ele quer ter uma vida comum, né? E o cristão, o retrato do cristão é muito dessa coisa do afegão médio. Ele quer seguir sua vida de acordo com os preceitos que ele acha que sejam os certos e está sendo cercado. Essa questão da judicialização que você falou é justamente uma ferramenta que foi utilizada, uma ferramenta estatal, diga-se de passagem, porque tudo que você judicializa, você dá poder ao Estado, né, para decidir determinada questão, e aí você usa uma ferramenta estatal em cima de algo que antes era só uma opinião. Você tinha ali uma opinião cristã sobre os seus preceitos, de que, olha, minha religião aqui, o afegão médio falando, minha religião aqui diz que é errado, então homem com homem não tem que casar, mulher com mulher não tem que casar, é homem e mulher. E aí foi criada essa ferramenta bizarra da judicialização, equiparando, né, um crime de verdade, que seria o racismo, E aí a você homofobia. vê o que acontece, por exemplo, agora aí na Bahia, que tem multa se um estabelecimento, sei lá, não permitir demonstração afetiva de LGBT. Então vamos lá, você tem lá seu restaurante cristão, que se você sei lá, um católico, evangélico, não importa, você é um cristão e ali você recebe pessoas da sua igreja e tal, da sua comunidade. Já é feio num restaurante, por exemplo, um homem e mulher numa pegação violenta, né? Já é feio isso. As pessoas, a agenda LGBT, eles colocam isso na cabeça da pessoa que a gente acha que é bonito se a gente vê um casal heterossexual transando no meio da rua. É. Eles acham não, eles têm a pachorra de mentir sobre isso, de que nós achamos isso normal. E aí o que acontece? Com essa multa, vamos lá. Você tem ali seu restaurante, tem seus filhos, tá ali, você não quer esse tipo de coisa, e aí tá dois homens ou duas mulheres se pegando pra valer ali, e você não pode falar nada, porque se você falar nada, você pode tomar uma multa de até 100 mil reais. Olha o Aí tá a absurdo criança que é. ali vendo ao vivo, né? E você não pode falar nada. Isso, só que aí você vê aquela coisa, o pai que não presta atenção no que seu filho tá vendo, vai achar também essas coisas normais, porque é aquilo que tá passando no desenho pra ele, né? Cada vez mais essa coisa de colocar orientação sexual em desenhos pra criança, assim, gente, Bob Esponja, Bob Esponja gay, meu filho, ele é uma esponja pra começar de Exatamente, vamos conversa. esquecer toda a biologia. O Bob Esponja saiu de um desenho que diminuía o QI das crianças, né, que foi acusado disso, no início dos anos 2000, para um desenho de representatividade gay. Exato. É bizarro, Peraí, cara. então, se pra tirar essa lógica, um desenho gay ainda diminui o QI das pessoas, se for juntar uma pesquisa com a outra, né? Somando uma pesquisa com a outra, além de ser uma representativa LGBT, ele ainda diminui o QI das pessoas, Pela é lógica é isso. Quase isso. Não, agora eu buguei, porque se juntar uma pesquisa com a outra é isso, né? Não, porque tira a capacidade, a capacidade de crítica do ser humano, de fazer uma análise das coisas. É a questão que eu falei lá no início, que o imaginário é para você conectar o mundo interior com o exterior. Se o seu mundo interior ele é totalmente podre, é literalmente uma esponja, como que você vai resolver os problemas exteriores? Sendo uma esponja. Então, se você diminui né? Se você diminui ali se você não desenvolve essa questão enquanto ser humano e de caráter, de moral, de raciocínio
da pessoa, se você diminuir isso, cara, você pode colocar qualquer coisa ali que a pessoa vai achar normal. E aí ela não vai ter a capacidade de identificar qual que é o problema. E aí não é nem o problema do mundo ali, o problema global, eu falo do problema local. E aí quando a gente fala problema local, às vezes ali na casa dela mesmo, ela não tem uma capacidade de resolver o que está acontecendo com os problemas da minha casa, da minha família, o meu problema. E aí se transforma toda essa geração em uma geração tarja preta. Todo mundo aos 20 anos tomando Rivotril. Tá quase lá, né? Ah, tá quase não, já tem há muito tempo que tá assim. Você vê a taxa de suicídio entre os adolescentes é altíssima, cada vez E a mais tendência, alta. infelizmente, é Porque o que aumentar. acontece? Com esses desenhos, essas coisas, essas agendas sendo aplicadas nos desenhos, você tá ali falando que a pessoa, olha, você não tem gênero, você escolhe, você pode escolher, você pode ser o que você quiser, você é isso, sabe? Você tira a referência do que a pessoa é. Quando alguém não sabe o que ela entra em parafuso rapidinho. E aí. E é interessante que normalmente eles dão as escolhas e demonizam quem opta. Por exemplo, olha só, você chega para um adolescente, sei lá, nos seus 14, 15 anos de idade, e diz o seguinte: olha, você não tem obrigação de ser homem, você não tem obrigação de ser mulher. Você pode ser o que você quiser, existem centenas de gêneros que vão poder te definir. E aí, o que acontece? Você apresenta todas as vantagens de você assumir um determinado gênero, uma determinada identidade. Em contrapartida, eles põem na cabeça de que quem assume isso vai sofrer. Então você pega adolescentes propensos à depressão, que acham que isso é um negócio legal, assim, ao mesmo Uma tempo que eles encaram como um glamorização do sofrimento, sofrimento. é uma glamorização, exatamente. Hoje em dia, todo mundo, você, por exemplo, no Twitter mesmo, que a gente é mais ativo, a gente sabe que o pessoal brinca muito, mas tem gente que leva a sério a questão do, tô depresso, jovem depressivo. E aí você tem artistas que têm cada vez mais influência, que estão partindo para essa. Você pega uma Billie Eilish, que, poxa, as músicas dela dá vontade de você cortar os pulsos. Você vê um clipe ali, uma música, e aquilo ali, o adolescente está impregnado daquilo ali o dia inteiro. É quando você perde o sentido do que é belo. Hoje as pessoas perderam o Exato. sentido do que é belo, do que é bonito, do que engrandece. Porque você vê, tem uma aula do Oliver Talk que é muito interessante, depois vocês assistam, que ele fala sobre a beleza sem Deus e a beleza com Deus. Quando as artes elas começaram, por exemplo, a nudez começou a ser sexualizada, né? Porque antes tinha uma nudez não sexualizada e depois teve uma nudez sexualizada. Como que as coisas depois foram desenvolvendo e hoje você vê, você chega no museu, é só coisa feia. Aquilo desperta você coisas ruins. Entendeu? Coisas ruins, assim, sentimentos depressivos, artes cada vez mais depressivas, música, essa coisa, assim, você não vê hoje obras que vão ficar para posteridade, assim, que depois de séculos vão ser. A gente hoje escuta, assim, não que todo mundo escuta, mas se você falar, assim, Beethoven, todo mundo vai fazer, sim, não, beleza, eu sei o que é. Pode nunca ter ouvido, mas já ouvi falar, eu sei o que é. É a musiquinha do caminhão de gás, pra quem não sabe. Mas aí o que acontece? Hoje nós estamos vivendo de coisas descartáveis. Então você vê, uma música é tudo pra internet, é tudo uma coisa muito rápida, é tudo uma coisa pra ganhar dinheiro. Então não fica coisa pra posteridade. Por exemplo, a Anitta, cada dia essa menina tá soltando uma música. Música e clipes caríssimos e aquela coisa, mas tipo assim, são coisas assim, letras porcas, arranjos porcos, simplistas, aquela coisa toda, totalmente baixo calão. Antigamente não, antigamente um músico para fazer um álbum, ele ficava 2, 3 anos, uma banda, né, ficava 2, 3 anos. Eu acho que hoje o que tá segurando, e mesmo assim é muito pouco, é o rock, é o heavy metal ali e tal. Eles já fazem e isso mesmo assim, as bandas mais antigas, não é nem as bandas mais novas, assim. Hoje, sei lá, uma produção do Megadeth, sei lá, leva um ano um disco, sabe? Hoje, a Anitta, por exemplo, sei lá, acho que ela faz um disco em um dia. É tudo a mesma coisa, a mesma frequência, os mesmos acordes, é só música, as letras. Muda as letras, tudo fácil, tudo, sabe? Aquela coisa muito descartável.
Então não é aquela coisa para ficar, para ser admirada por várias gerações. E aí você perde o sentido do belo, vem essas coisas totalmente depressivas, sabe? A pessoa não consegue olhar para ouvir uma música e, sabe, sei lá, quase que entrar em êxtase, assim, tipo, nossa, que coisa bonita, que coisa transformadora, que coisa profunda, que toca a sua alma, não sei o que, aquela coisa toda. Não, hoje você escuta aquilo, coisa que você fica depressivo o resto do dia. Você teve a relativização, né, da capacidade humana, das capacidades humanas. Antes você tinha uma pessoa que se destacava por uma determinada virtude, e a partir do momento que você relativiza essa virtude, qualquer pessoa pode ser boa em qualquer coisa, entendeu? Hoje em dia você vê o pessoal, esses músicos aí, eles estão preocupados em soltar um hit atrás do outro, porque eles vão ganhar aqueles views, aquelas publicidades naquele instante, e para eles é o que importa. Então eles não estão realmente preocupados em fazer uma coisa a longo prazo, porque muitas vezes a música já é prontada, que nem a Amanda falou, é aquela mesma estrutura batida, alterando um detalhezinho ou outro para dizer que é uma música diferente. Pô, você pega. Eu sei que tem algumas coisas controversas na carreira deles, por exemplo. Você pega as músicas dos Beatles, por exemplo, até hoje eu ouve as músicas dos Beatles. Então, antigamente tinha um trabalho realmente artístico da coisa. E você não tem isso. Hoje em dia é para bater view, fazer publicidade e partir pro próximo. Esquece. Sim, e aí aquela coisa, assim, incutindo cada vez mais no ser humano o materialismo. Porque hoje como o Zé mesmo falou, questão da virtude. Antes, um filme, uma obra, uma pintura, passava o sentido das virtudes mesmo. Hoje você vê a coisa totalmente material. Então a música fala só de dinheiro, sabe? E a criança vê aquilo ali, e aí ela quer ter o tênis da moda do clipe, a jaqueta do clipe, da artista, e se endivida todo para conseguir aquilo ali, e vira esse ciclo, e aí na semana que vem já tem outro disco com outra jaqueta, e ela quer isso, e assim vai. Questão de, se você tiver dinheiro, você consegue mulher, você consegue ser bem-sucedido, você consegue ser feliz, né? Como se felicidade pudesse ser comprada. Exato, é bem isso. E aí é isso aí mesmo, esses desenhos, cada vez passando mensagens péssimas, músicas passando mensagens péssimas, livros porcamente escritos, né? Você vê criança, essa geração é Harry Potter. E olha que eu tenho o box do Harry Potter aqui, eu falo isso. Eu particularmente já deixei minha opinião aqui, que eu não sou fã do Harry Potter, nunca fui. Mas você falar mal do Harry Potter é como se você estivesse falando uma coisa que pessoas querem te bater. É uma coisa Exato. As netas das bruxas, as netas de Hermione. Não, eu quero ver bater, porque fica só no Twitter teclando, vai fazer o quê? Vai chegar no Twitter e escrever buá, buá? Que é outra coisa. Essa geração Harry Potter também é uma. Harry Potter é bem nocivo se você for olhar. Eu lia Harry Potter, eu li a minha adolescência, minha infância e adolescência, eu gostava muito. Mas aí quando eu fui amadurecendo e crescendo, e aí quando eu cheguei ali nos meus 25 anos, que eu falei assim, não, eu quero. Eu comecei a perceber que acho que a lei natural começou a bater muito em mim, assim, eu comecei a estudar e eu comecei pra enriquecimento pessoal, não pra sair dando carteirada em ninguém, mas pra enriquecimento, eu fui percebendo quão nocivo era obras como Harry Potter, por exemplo, que você vê ali o Harry Potter é o quê? Mostra que o menino, se você for rico e se você for famoso, você pode quebrar todas as regras, que não tem problema nenhum, que existe uma espécie de magia do bem, não existe, entendeu? Totalmente. Aí as pessoas, mas então, que não sei o que tem. Totalmente diferente, né? Quem compara Senhor dos Anéis com Harry Potter tem que ir Eles não pro falam inferno. que o Tolkien que copiou o Harry Potter. O Tolkien copiou a Rowling, né? Copiou, sim. Puta merda, só uns, sei lá, 90 anos antes que ele copiou, assim. Não, e ainda junto o fato que a J.K. Rowling, assim, eu cheguei a ler acho que os 2, 3 primeiros livros. Você tem um fato que a escrita dela é uma escrita super fácil, super dinâmica, né? Isso acaba atraindo os jovens para a leitura. Aí só que o conteúdo Não, mas colocaram é muito questionável. que Harry Potter ele faz parte daquelas listas, livros que todo mundo tem que ler, sabe? Como se fosse realmente uma literatura rica. Ele foi feito com esse intuito, ele foi feito para o público infanto-juvenil. A própria linguagem, as próprias
outras características. O próprio fato de eles pegarem personagens que são crianças, quando você tem personagens crianças, o intuito é atrair crianças. E eles crescem com o passar do tempo dos livros, você vai ter a mesma coisa acontecendo do lado de fora. Você vai ter crianças que começam a ler e vão crescendo lendo aqueles livros ali, se identificando pra caramba com os personagens. Então, realmente, vão passar para os filhos, aí tem toda essa relativização que a Amanda falou, de você botar na cabeça que, nem todo bruxo é ruim. Não, o bruxo não é ruim. Ruim é quem não é bruxo. Porque quem não é bruxo, ele chama de trouxa, É entendeu? trouxa. É trouxa. Questão da simbologia mesmo, né? Que tem na literatura e as pessoas hoje elas não sabem identificar, porque elas têm um imaginário muito podre, então elas não entendem tanto a beleza de muitas obras do jeito que elas foram escritas para serem entendidas, quanto elas também não entendem o gnosticismo, o esoterismo em certas obras que tá condenando ali a você a uma vida totalmente infeliz, que você acaba procurando. Porque eu já vi vários relatos, por exemplo, de pessoas ali na adolescência que leram Harry Potter e tal, e depois elas ficavam pesquisando como fazer feitiço, e aí começava a ir em cartomante, começava a ir em terreiro de macumba, essas coisas, tudo naquela, sabe, aquela coisa viajada. Eu lembro que Como se na aquilo época virou até funcionasse, moda né? essa questão das pessoas quererem ser Wiccas, essas coisas assim, e até virou aquela coisa assim, não, mas Sim. é até legal você ser, entendeu? E aí vem uma coisa, você começa a mexer com, você falou assim, como se isso existisse. Então, tem uma coisa também, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, procurar esse tipo de coisa, você tá abrindo ali a sua alma e você ali pro ocultismo. E o ocultismo é uma coisa perigosíssima, né? Então, assim, você vê sacrifícios humanos sendo cometidos por pessoas que mexem com o ocultismo. Aí, e querendo ou não, isso aí, meu filho, é tudo obra do diabo, o capeta. O capeta, ele vai enfiar ali, vai atormentar aquela pessoa, e essa pessoa vai fazer coisas péssimas. Enquanto ela tá procurando um livro de magia, achando que ela vai aprender como fazer poção do amor, na verdade ela tá fazendo assim, entrando no ocultismo e acaba cometendo loucuras, faz feitiço para outras pessoas e começa a mexe com voodoo. E, gente, eu já vi vários casos assim, de pessoas que através de Harry Potter foram parar em verdadeiras seitas satânicas. Então, isso é a questão que você tem que tomar muito cuidado, né? Não que todo mundo que vai ler Harry Potter vai fazer isso, mas são obras que abrem espaço para pessoas que não têm uma boa estrutura familiar, pessoas que hoje são totalmente afastadas de Deus e famílias, pais que não se preocupam com a criança, imaginário porcamente formado, pessoas que vão fazer essas loucuras mesmo e acabam machucando outras pessoas, né? Eu fico pensando como é que isso deve ser lá porque, por exemplo, aqui não é nem tão forte, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem aquelas seitas, os jovens que fogem de casa para se misturar à seita. Imagino o que deve ter acontecido lá e não foi noticiado. A pessoa, foi o que eu falei, ainda criou aquela ideia de que isso era legal, sabe? De que ser Wicca, buscar ocultismo, essas coisas assim, isso era legal, né? Você criou toda uma geração, o pessoal que leu, claro, né? Realmente, é isso que a Amanda falou, não todo mundo que lê vai para esse lado, mas querendo ou não, muito do que a pessoa tinha contra pode ter sido quebrado por causa dos livros, né? Que é um dos objetivos dele. Não, tem uma história que eu li até, foi uma reportagem, um artigo, não lembro, que foi traduzido pelo padre Paulo Ricardo, de uma mulher que fala como que ela se preocupava com Harry Potter, porque ela contou a história dela e tal, que ela cresceu ali numa família cristã e tal, mas aí depois, assim, na adolescência dela, sei lá, aos 12, 13 anos, os pais dela se separaram, e aí eles afastaram cada vez mais de Deus e aquela coisa toda, e aí ela, não sei se ela achou uma revista, o que foi, essas coisas de esses João Bidu da vida aí, fazer simpatia, fazer isso, fazer aquilo, coar café na calcinha pra dar por pessoa, essas coisas. E aí ela começou a se envolver nessas coisas, e assim, ela começou a se envolver muito pesado em ocultismo, né? E aí ela fala que as pessoas começaram a se afastar dela, porque as pessoas sentiam muita sensação ruim vindo dela.
Ela se tornou uma pessoa que, tipo assim, passava uma energia realmente, uma carga. Tinha uma carga pesada, né? Uma pessoa totalmente assim, sabe? Ninguém queria, e aí ela envolvida nessas coisas de ocultismo e tal. E aí ela fala que ela fala assim que muitas pessoas que já mexeram com ocultismo e saíram, elas acabam tendo uma sensibilidade maior para quando surgem essas obras, elas verem o quão de ocultismo tem aquilo ali. E ela fala que Harry Potter é ocultismo puro, né? E que é aquela coisa também da predisposição. Tem gente que tem predisposição para determinadas coisas, né? Eu, graças a Deus, eu peço, não quero ter predisposição para nada disso. Mas que tem pessoas que têm predisposição de atrair, né? Tanto predisposição, sei lá, escuta uma frequência musical e vai se comportar de determinada maneira. Então, ela fala, depois eu mando pra vocês, ela fala sobre isso, como que ela sentiu totalmente uma... E aí ela falou assim, as pessoas elas nunca pararam para se preocupar como que os jovens, as crianças que não tinham ritmo de leitura, não tinham costume de ler, devorava livros de 500 páginas em 2 dias. E isso é verdade, porque isso aconteceu comigo. Eu pegava Harry Potter quando eu tinha 12 anos, e eu lia 500 páginas em 2, 3 dias, porque você ficava fissurado realmente naquilo ali. Sim, Isso eu lembro muito que na verdade. época, quando qualquer lançamento, as filas eram imensas, o pessoal ficava desesperado até para comprar a versão em inglês, porque saía antes, porque tinha que ler antes de todo mundo. Era uma coisa assim que eu acho que não teve nem com outros livros, pelo menos eu não lembro, não sei se hoje em dia tem. Dormia na fila pra você ter garantia de que ia ser um dos primeiros a comprar o livro, que não sei o quê. E chegava atrasado no Enem, não sei porquê, né? E eu lembro que na época rolou uma coisa muito tipo assim, porque Harry Potter hoje é mais procurado que a Bíblia. Porque Harry Potter vai ultrapassar Jesus como a pessoa mais conhecida, né? O personagem mais conhecida da história. Tá vendo? Ele sempre tentando colocar aquela coisa com o cristianismo, aquela disputa. É sempre aquela velha comparação, né? Vamos tentar criar o nosso próprio Cristo ficcional, mostrar que os cristãos não estão com nada, que essa coisa de cristianismo é ultrapassada. A tara deles é essa, não tem jeito. Mas, pessoal, se deixar, a gente fica aqui, como assim, já falei outras vezes, a gente fica umas 6 horas falando aqui direto, o papo é gostoso, vai fluindo que a gente nem sente. Amanda, muito obrigado por comparecer aqui com a gente esse papo. Eu acho que é um dos podcasts mais importantes que a gente já fez. Apesar de termos poucos ainda, o assunto é profundo, é um assunto sério. As pessoas têm que se ligar naquilo que elas estão deixando os filhos terem acesso. Ainda que a pessoa não seja pai, ela sempre tem acesso a uma criança ali. Um primo, um irmão mais novo, um filho de um amigo que é muito próximo. Então, sabe, presta atenção no que as crianças veem, procura as influências, procura boas obras, tenta dar mais atenção. Eu sei que é difícil num dia mais corrido, é super difícil você dar mais atenção do que você já dá, mas faz aquele esforço, tira aquela energiazinha extra, vê se dá para otimizar algo para ganhar um tempo com as crianças. Senão a gente vai perder de vez. A gente já tem aí eu acredito que 1 ou 2 gerações já perdidas, por causa dessa questão do imaginário, de como foi moldado o pensamento dessas pessoas. Elas vão se tornar pessoas adultas, vão entrar no poder, vão se tornar pessoas influentes, e tudo isso aí vai se tornando uma bola de neve, né? Cada vez mais gente influenciada, cada vez mais gente participando do processo de tomar decisões. Então é bem importante que você se mantenha atento a isso aí. Mandinha, tem considerações finais? Só quero agradecer e dizer que foi muito bom. Como sempre, eu falo mais que a boca, não deixo ninguém falar, mas foi muito legal o papo aqui. Não deixo ninguém falar, eu vou falando até que a internet cai e eu continuo falando. Mas obrigada, já falei com a Zero, eu sou fã aqui do podcast de vocês, eu escuto
sempre. E continuem, vocês fazem um trabalho muito legal e é muito importante. A gente fala às vezes em guerra cultural, né? A gente fala sobre isso, muita questão de guerra cultural. E as pessoas acham que é guerra cultural é você enfiar na política, ir para Brasília, ir manifestação e não sei o quê. E são iniciativas como essa aqui, o podcast de vocês, fazem muito mais para a sociedade que muito deputado por aí. Então, vocês estão de parabéns e continue. E sempre que quiserem, é só chamar. Ah, dá uma honra. A gente ainda tem que fazer, então, a nossa marca d'água. Ah, beleza. Tem que fazer. Não, daqui a pouquinho cada um se candidata a alguma coisa aí, gente. Um vai pra vereador, o outro deputado estadual, entendeu? Daqui a pouquinho eu tô chegando na idade aí do senador, aí dá pra gente... Tô brincando, gente. Trabalho aqui é mais importante. Só vai levar a sério. Aí depois, só não vão querer votar. A gente tem que mudar a nossa casa, né? Antes de mudar a rua, o bairro e tal. E essas pequenas quando eu digo assim, sem grandes financiamentos, né? Essas iniciativas, rádio, podcast, um jornal, assim, feito por pessoas que querem resgatar bons valores, né? Isso sem dúvida nenhuma é muito importante. Isso aí, vocês não podem desistir, não. Não tá assim, não faz parte dos planos. É continuar, tentar melhorar. A gente tá bem engateando ainda. Tem outros projetos. Agora a Shockwave, inclusive, abriu uma puta de uma porta pra gente, né? Vai exibir nossos podcasts lá. A gente já tá nessa questão de acertar os dias, de mandar os episódios. E, assim, pra gente é uma oportunidade única porque a gente quer isso, né? A gente quer levar, sei lá, assuntos sem aquela forçação de barra, sabe? A gente quer um papo legal, às vezes uma elucidação de alguns assuntos de um jeito nosso, sabe? Através de uma conversa legal, sem aquela coisa amassante de entrar exatamente na questão política. Às vezes discutir o que seu filho tá lendo é muito mais importante e eficaz do que discutir geopolítica e, né, essas coisas, questões nucleares e acordos internacionais. Vocês fazem aí um bom trabalho para a formação de caráter das pessoas. Isso, sem dúvida nenhuma, é o que muitos não perceberam, né? A gente consegue mudar o sistema de fora para dentro também, não só de dentro para fora. E mudando a sociedade, porque quando você tem um sistema corrupto, quando a sociedade ela já se corrompeu há muito tempo, né? Então, é isso. Obrigada de novo. Nada, é uma honra pra gente aqui receber. Cacau, Lobato. Eu quero agradecer, né, a participação da Amanda, porque ela deu uma aula aqui, como sempre, né? Todas as coisas que ela faz, ela dá uma aula sobre esses assuntos. A gente até ia falar sobre os desenhos, né? Acabou que a gente não focou só em desenho, mas eu acho que foi até bom, né? Porque a gente conseguiu falar sobre muita coisa. E, claro, dá vontade da gente ficar falando até amanhã, né? E agradecer até pela força pelas palavras, né, que ela falou aí pra gente, do nosso trabalho, porque pra gente, assim, a gente faz realmente por gostar, por querer ter uma opção, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que hoje em dia é difícil, né? Você ter uma opção sem ter alguém ali financiando. Então, a gente não faz por dinheiro, né? Que não é. Se a gente começar por dinheiro, a gente não faz nada, né? Porque tudo não bom faz. de pé rapado, que ninguém quer financiar, porque a gente quer destruir quem financia. Exatamente, né? Então, pra gente, o que vale a pena é isso, é saber que tem pessoas que gostam do nosso trabalho, que estão acompanhando a gente, e a gente sempre quer melhorar mesmo, dedicar o que a gente pode, né, a esse trabalho e para trazer uma coisa legal para todo mundo. Obrigada mesmo, Amanda. Eu que agradeço. O papo foi muito legal, valeu mesmo, Amanda. A gente viu umas coisas de umas formas diferentes, de outros pontos de vista. É bem interessante. Que nem você complementou aquela questão do Monteiro, né? Do Sítio Pica-Pau. Eu só tinha visto até então a série, né? Da TV, realmente não tinha esse intertexto dos livros que você comentou aí. Eu vou até procurar textos também. É um complemento, são visões diferentes sobre o mesmo assunto, que faz com que a gente aprenda alguma coisa, veja algumas coisas diferentes a mais.
Isso que falta muito hoje em dia, porque hoje em dia essa polarização de que todo mundo fala sempre a mesma coisa, ninguém discute, ninguém conversa, não tem um ponto de vista diferente. Isso atrapalha muito o aprendizado também. Com relação ao que a Cacá falou, realmente não deu tempo da gente falar mal de alguns desenhos, mas depois a gente fala mal de alguns desenhos aí, né? Mas valeu mesmo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. É mais a gente agradecer a você do que você agradecer a gente, pelo meu ponto de vista. Valeu mesmo. Concordo. Eu também. E nada, quando a gente se cerca de pessoas boas, é bom pra gente, né? Então, você se cercar de pessoas boas, mesmo que tenham, às vezes, um ponto ou outro de discordância, mas os valores, eles são os mesmos. É questão, assim, não é só livro e estudo que engrandece a alma. Santa Teresa d'Ávila falava que não existe uma diferença. Ela fala assim, a amizade com Deus e a amizade, né, com as pessoas, elas são a mesma coisa. Então, quando você se cerca de boas pessoas, você tem bons amigos, você engrandece também, assim como você engrandece com seus livros, que são seus amigos também. Então, gente, não fica só preso no quarto lendo não, tá? Faça boas amizades e troquem figurinhas aí, que é isso aí que a gente fez hoje. E é isso aí, então, pessoal. Mais uma vez agradeço todo mundo. Sigam as redes sociais da Amanda. Amanda, qual é o endereço do teu Twitter? Tem alguma outra rede social que você queira passar? Meu Twitter lá é Mandy com Y Reverse. Tá lá, Amanda Verso. Sigam aí também o Instagram da Shockwave Radio. E você vai acompanhar agora o Zero à Direita lá também. Olha que bacana, a rádio sempre inovando no seu conteúdo e trazendo muita coisa boa. Os meninos aí vão estar lá, vocês vão poder ouvir. Sigam os meninos na rede social deles também e acompanhem o podcast. Isso é muito bom, gente. Para de ouvir música ruim, coloca um podcast e vai lavar a louça. Você aprende, trabalha e aí você se torna uma pessoa menos idiota. É isso. Verdade, isso é verdade. Podcastzinho, bota no fone de ouvido, dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra pedalar, dá pra correr, dirigir, ir trabalhando. Tá no Spotify, dá pra pausar, continuar depois do ponto que parou. Sim, eu coloco aqui, às vezes eu escuto o Zero outro dia, já estendendo aí, esse final aí já tá dando outro podcast. Outro dia o Zero foi falar comigo e eu falei, cara, eu tô escutando vocês aqui agora, né? E eu escuto mesmo, viu? Eu escuto vocês e gosto muito. Até quando vocês vêm aqui, eu gosto. É isso aí. Então tá, gente. Obrigado. Segue aí a Amanda, ela passou as redes. Segue a gente nas redes sociais se ainda não segue. E, bom, gente, obrigado mais uma vez por prestigiar o podcast. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Fiquem com Deus.